Quero trazer a mensagem nessa noite, tá lá do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, que fala assim: revestiu-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astúcia cilada do diabo, porque não devemos lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra o óbvio espiritual da maldade em lugares celestiais. A primeira coisa que eu quero trazer para ti nessa noite, que Paulo está falando literalmente, não é carne e osso e sangue. Ele não está falando literal, ele está falando simbólico. Ele está falando que a nossa luta é contra seio espiritual que você não pode ver, que você não pode enxergar, que você não pode pegar. São seio espiritual rival que você não pode enxergar, somente sentir a presença maligna, somente sentir a simulação do diabo. E eu quero dizer para ti nessa noite, como nós vencemos e como nós devemos vencer os principados e contra as potestades. Quantas vezes nós sabemos que é o diabo, que a nossa luta, querido, não é contra o teu irmão. A nossa luta não é contra o teu próximo. Mas nós pensamos que nós vencer o diabo, vencer os principados e as potestades, é falando mal do seu irmão, é atacando o seu irmão, é julgando o seu irmão, é setando o seu irmão, querido, é desfamando o seu irmão. Será que nós vamos vencer o diabo? Será que nós vamos vencer os principados e as potestades? Não é nessa maneira que Paulo escreveu do livro de Éfeso. Por quê? Porque Paulo constatou em sua sagrada letra, o seu estudo, ele está dizendo que nós, para vencer o diabo, querido, é através de oração, é através de jejum, é através, querido amado, nós entendemos que aquele seio que da vida daquela pessoa está manipulando, que está usando aquela vítima. E o nosso deveres é orar, o nosso deveres é jejuar, o nosso dever, queridos, é entender que a nossa luta não é contra A e nem contra B. Mas quando você ataca o seu irmão, quando você fala mal do seu irmão, quando você julga o seu irmão, quando você coloca o seu irmão para baixo, querido, quando você desfaz o seu irmão com fofoca, com inimizade, e a Bíblia fala do livro de Mateus, Satanás não expulsa Satanás. Rei dividido não subsiste, não cresce. Igreja dividida, irmão dividido, querido, não cresce e não multiplica. Porque Satanás não pode expulsar Satanás. Demônio não pode expulsar demônio. Então quero deixar bem claro nessa noite, para que nós possamos entender, para vencer o diabo, querido, nós devemos parar de falar mal do irmão, parar de fofocar, parar de julgar, parar, querido, atacar o seu irmão, porque nessa maneira você não pode vencer o diabo, porque o diabo é espiritual, o diabo é rival, o diabo, querido, não é literal, o diabo é seio espiritual, ele tem poder, e por isso que eu falo para ti, para nós vencer ele, precisa entender, orar, jejuar, consagrar, para poder a força dele perder. Mas se nós atacar de uma maneira incorreta, nós vamos lugar o reino de Deus crescer, que vai crescer é o reino do diabo. O que vai crescer é o inferno. O que vai crescer são os principados e a potestade. E eu quero falar para ti que Paulo não está falando literal. Paulo está falando espiritual. Demônio, querido, você não vê. O diabo você não pode tocar. Mas quando você fala mal do seu irmão, quando você ataca o seu irmão, o reino das trevas, ele ganha. O reino do inferno multiplica e bate palma da sua cara, porque você está atacando literalmente carne e osso. Nós precisamos revestir essa situação, orar e consagrar e jejuar e saber que a força do diabo, a manipulação está daquela pessoa. E por isso que eu falo para ti, nós precisamos entender que Deus está conosco. E eu quero falar para ti, querido, que quando você fala mal, julga, quando você faz panelinha, quando você desfama a outra pessoa, outra vítima, quando você julga outra pessoa, lugar você pensando está fazendo a coisa incorreta, você está fazendo a coisa incorreta. Porque biblicamente a Bíblia fala em Provérbio,
Quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, o livro de poesia, ele fala que a 7ª coisa, o que Deus abomina, é irmão semeando contenda entre os irmãos. Se você gosta de semear contenda, se você gosta de fofoca, que você gosta de difamar, que é irmão contra irmão, igreja contra igreja, querido, não cresce. Deus não está nesse local. Deus não está nesse ambiente. Deus não está nessa congregação. E Deus não está dentro de você. A presença de Deus não está dentro de ti. Quem está dentro de ti é a presença do diabo.